Meu pai morreu usando uma camisa com um buraco na manga. 3 dias depois, um advogado que eu nunca tinha visto apareceu na minha porta com as chaves de 4 empresas, 2 propriedades no exterior e uma conta bancária que eu precisei ler 3 vezes para acreditar que era real. Eu passei a vida inteira achando que a gente era pobre. Tipo, realmente pobre. Meu pai consertava as próprias roupas, a gente comia arroz e feijão todo dia e ele sempre falava que dinheiro era coisa de gente que não sabia viver de verdade. Eu cresci acreditando nisso. E agora eu vou contar para vocês como descobri que tudo era mentira. A história começa no velório dele. Tinha pouca gente, tipo umas 15 pessoas no máximo. Meu pai nunca foi de ter muitos amigos, então não me surpreendi. Eu estava lá, olhando para o caixão, tentando processar tudo, quando um homem de terno apareceu do meu lado. Ele era alto, tinha uns 60 anos e carregava uma pasta de couro que parecia custar mais do que o carro do meu pai. Aliás, o carro do meu pai era um Corsa 2003 que fazia barulho toda vez que você ligava o ar-condicionado. O homem se apresentou como Doutor Henrique, advogado do meu pai. Eu fiquei confuso. Advogado? Meu pai mal tinha dinheiro para pagar as contas de luz. Por que ele teria um advogado? E ainda por cima um advogado que parecia sair da capa da revista Forbes? Dr. Henrique me pediu para conversar em particular depois do enterro. Eu concordei, mas não dei muita importância. Achei que era alguma coisa sobre dívidas, talvez algum problema que meu pai deixou para trás. Eu estava preparado para descobrir que ia ter que pagar boleto atrasado ou algo assim. Quando o enterro acabou, Dr. Henrique me levou até um café perto do cemitério. A gente sentou numa mesa no canto e ele abriu a pasta. De dentro tirou um monte de papéis, documentos, chaves e colocou tudo na mesa na frente de mim. Ele começou a falar e eu juro, cada palavra que saía da boca dele parecia de um filme. Ele disse que meu pai era dono de 4 empresas. 4 empresas. 2 eram de logística, uma de importação e exportação e a outra de tecnologia, todas operando há mais de 20 anos, todas lucrativas, muito lucrativas. Eu comecei a rir, tipo rir de nervoso. Eu falei que ele estava brincando, que tinha confundido meu pai com outra pessoa, mas Dr. Henrique só me olhou com aquela cara séria de advogado e empurrou os documentos para mais perto de mim. Tinha o nome do meu pai em tudo, assinatura dele, CPF dele, fotos dele em reuniões de conselho, assinando contratos, apertando a mão de gente importante. Eu não conseguia processar. Meu pai, o homem que reclamava quando eu deixava a luz do banheiro acesa, era dono de empresas que movimentavam milhões por ano. Dr. Henrique continuou. Ele me contou que meu pai tinha 2 propriedades, uma casa na Itália e um apartamento em Portugal, as 2 totalmente pagas. E tinha mais, tinha investimentos em ações, títulos do governo, fundos imobiliários, tinha uma conta bancária que, cara, eu não consigo nem falar o número sem me sentir mal. Era mais dinheiro do que eu ia conseguir ganhar em 10 vidas trabalhando. E tudo isso era meu agora. Eu fiquei em silêncio por uns 5 minutos. Dr. Henrique esperou. Ele já devia estar acostumado com esse tipo de reação. Depois eu finalmente consegui falar. A primeira coisa que perguntei foi: por quê? Por que meu pai escondeu tudo isso de mim? Dr. Henrique suspirou e me entregou uma carta. Era escrita à mão, com a letra meio torta do meu pai. Ele disse que meu pai pediu para ele me entregar isso depois que ele morresse. Eu abri a carta ali mesmo, na mesa do café, com as mãos tremendo. A carta começava assim: se você está lendo isso, é porque eu já morri. E você provavelmente está confuso pra caramba. Deixa eu explicar. Meu pai explicou que quando ele era jovem, ele viu o dinheiro destruir a família dele. O avô dele, que eu nunca conheci, era rico, muito rico. E quando ele morreu, a família inteira entrou em guerra por causa da herança. Irmãos pararam de se falar, primos processaram primos. No final, metade da família perdeu tudo e a outra metade ficou com dinheiro, mas sem dignidade. Meu pai viu tudo isso acontecer e jurou que nunca ia deixar o dinheiro controlar a vida dele. Ele construiu o próprio império, mas decidiu viver como se não tivesse nada. Ele queria que eu crescesse sabendo o valor das coisas, sabendo trabalhar, sabendo viver sem depender de dinheiro. Ele queria que eu fosse uma pessoa de verdade antes de me dar qualquer coisa. Na carta, ele escreveu: eu sei que você deve estar bravo comigo agora, e você tem todo o direito.
mas eu fiz isso porque te amo. Eu queria que você fosse forte, que fosse humilde, que soubesse sobreviver no mundo real. Agora você sabe. E agora tudo que eu construí é seu. Use com sabedoria. Não deixe o dinheiro mudar quem você é. Eu terminei de ler a carta e comecei a chorar ali mesmo, no meio do café. As pessoas estavam olhando, mas eu não me importei. Tudo fazia sentido agora. Todas as vezes que meu pai recusava minha ajuda para comprar comida melhor, todas as vezes que ele falou que a gente não precisava de coisas caras, todas as vezes que ele me ensinou a consertar as próprias coisas, a economizar, a viver com pouco. Ele não era pão duro, ele não era teimoso, ele estava me preparando. Dr. Henrique me deu alguns dias para processar tudo antes de começar a cuidar da papelada. Eu voltei para casa naquela noite e fiquei olhando para o teto pensando em tudo. Eu lembrei de uma vez, quando eu tinha uns 12 anos, que eu pedi para o meu pai me comprar um videogame. Todos os meus amigos tinham. Eu implorei por semanas, e ele disse não. Ele falou que se eu quisesse um videogame, eu tinha que trabalhar e comprar com meu próprio dinheiro. E eu fiquei com raiva dele na época. Achei que ele era injusto, que ele não se importava comigo. Mas agora eu entendia. Ele podia ter comprado 1000 videogames para mim. Ele podia ter me dado tudo o que eu quisesse. Mas ele não fez isso porque ele queria que eu aprendesse a conquistar as coisas sozinho. E funcionou. Eu comecei a fazer bicos, cortando grama, lavando o carro dos vizinhos, juntei dinheiro por meses e comprei meu próprio videogame. E cara, aquele videogame significou mais para mim do que qualquer coisa que alguém poderia ter me dado de graça. Meu pai me ensinou isso, e ele me ensinou um monte de outras coisas que eu só estava começando a entender agora. Alguns dias depois, eu voltei a falar com o Dr. Henrique e comecei o processo de assumir as empresas. Foi surreal. Eu tive que aprender sobre conselho administrativo, balanços financeiros, contratos. Eu não sabia nada disso. Mas Dr. Henrique foi paciente. Ele me explicou tudo, me apresentou para os gerentes que tocavam as empresas para o meu pai todos esses anos. E sabe o que eu descobri? Meu pai era respeitado pra caramba. Todo mundo falava dele com admiração. Eles falavam que ele era justo, que ele tratava os funcionários bem, que ele nunca explorou ninguém. Ele construiu aquele império com honestidade e trabalho duro. E ele fez tudo isso enquanto vivia como um homem comum. Hoje, já faz 6 meses desde que meu pai morreu. Eu assumi as empresas, mas ainda moro na mesma casa, ainda dirijo o mesmo carro. Eu não mudei minha vida drasticamente porque eu entendi o recado dele. O dinheiro não é para mudar quem você é. É para te dar liberdade, para te dar segurança, para te permitir fazer o bem no mundo. Eu uso o dinheiro para ajudar pessoas agora. Eu criei bolsas de estudo para jovens que querem estudar, mas não têm condições. Eu financio pequenos negócios de gente que tem boas ideias, mas não tem capital. Eu faço o que meu pai faria se ele tivesse assumido publicamente quem ele era. E toda vez que eu tomo uma decisão, eu penso nele. Eu penso no homem que consertava as próprias roupas, que comia comida simples, que reclamava da conta de luz. Eu penso no homem que abriu mão de uma vida de luxo para me ensinar o que realmente importa na vida. Meu pai fingiu ser pobre a vida toda, mas ele era mais rico do que qualquer pessoa que eu já conheci. Não por causa do dinheiro, mas por causa do caráter dele, da integridade dele, do amor que ele tinha por mim. Eu só queria que ele estivesse aqui para eu poder agradecer, para eu poder dizer que eu entendi, que eu vou honrar tudo que ele me ensinou, que eu não vou deixar o dinheiro me corromper. Ele me deu o maior presente que um pai pode dar a um filho. Ele me ensinou a ser um homem de verdade, antes de me dar qualquer coisa material. E isso é algo que nenhum dinheiro no mundo pode comprar. Se essa história mexeu com você, se inscreve no canal,